O Brasil é um país em desenvolvimento? Naquele segundo ano, houve dificuldades medonhas. Plantei mamona e algodão, mas a safra foi muito ruim. Os preços baixos, vivi meses aperreado, vendendo macacos e fazendo das fraquezas forças para não ir ao fundo. Trabalhava danadamente, dormindo pouco, levantando-me às 4 da manhã, passando dias ao sol, à chuva, de facão, pistola e cartucheira, comendo nas horas de descanso um pedaço de bacalhau assado e um punhado de farinha. À noite, na rede, explicava pormenores do serviço a Casimiro Lopes, o caseiro. Ele acorcorava-se na esteira e, apesar da fadiga, ouvia atento. Às vezes o cão tubarão ladrava lá fora e nós aguçávamos o ouvido. Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre, professor de Geografia. Este é um trecho do livro São Bernardo, romance de Graciliano Ramos, lançado em 1934 e anterior ao clássico Vidas Secas. Este livro descreve a visão do narrador e protagonista, o fazendeiro de 50 anos, Paulo Honório, como era a rotina em sua propriedade rural em pleno sertão das Alagoas. Em outro trecho, veja como a política e as relações com a imprensa eram tratadas naqueles tempos do início do século passado. Que diacho diria ele contra mim na Folha? Não sendo funcionário público, as minhas relações com o partido limitavam-se a aliciar eleitores, entregar-lhes a chapa oficial e contribuir para música e foguetes nas recepções do governador. O veneno da Gazeta não me atingia, salvo se ela bulisse com os meus negócios particulares. Nesse caso, só me restava pegar um pau e quebrar as costelas do Brito, que era editor do jornal. A gente se acostuma com o que vê, e eu, desde que me entendo, vejo eleitores e urnas. Às vezes suprimem os eleitores e as urnas. Bastam livros, mas é bom um cidadão pensar que tem influência no governo, embora não tenha nenhuma. Lá na fazenda, o trabalhador mais desgraçado está convencido de que, se deixar a peroba, o serviço emperra. Eu cultivo a ilusão e todos se interessam. Quer dizer que então tudo passa pela valorização do papel da escola, certo? Só que não. Falando sobre a profissão em outra parte do romance, olha o que ele diz à Dona Glória, que viria a tornar a sua sogra, uma vez que ela era a cuidadora da Madalena, a sua futura esposa. Dona Glória baixou a voz para confessar que as professoras de primeira entrância tinham apenas 180 mil réis. Quanto? 180 mil réis. 180 mil réis? Está aí. É uma desgraça, minha senhora. Como diabo se sustenta um cristão com 180 mil réis por mês? Quer que eu lhe diga? Faz até raiva ver uma pessoa de certa ordem sujeitar-se a semelhante miséria. Tenho empregados que nunca estudaram e são mais bem pagos. Por que não aconselha a sua sobrinha a deixar essa profissão, Dona Glória? Talvez seja assim, porque as letras no papel traduzem sentimentos que de outra forma seriam difíceis de serem expressados. Sinta a emoção de Paulo Honório nesta passagem de quando se casou, em que se registra na memória a descrição da paisagem natural geográfica.
Casou-nos o padre Silvestre na capela de São Bernardo, diante do altar de São Pedro. Estávamos em fim de janeiro, os paus d'arco floridos salpicavam a mata de pontos amarelos. De manhã, a serra cachimbava. O riacho, depois das últimas trovoadas, cantava grosso, bancando o rio e a cascata em que se desempenha. Antes de entrar no açude, enfeitava-se de espuma. Essa riqueza de detalhes poderia ser o ativo mais valioso de nosso país, terra adorada, pátria amada. Mas e quanto ao seu povo? Os conflitos das pessoas se deflagram na seguinte narrativa. Materialista, lembrei-me de ter ouvido Costa Brito falar em materialismo histórico. Que significava materialismo histórico? A verdade é que não me preocupo muito com o outro mundo. Admito Deus, pagador celeste dos meus trabalhadores mal remunerados, cá na terra, e admito o malfeitor, futuro carrasco do ladrão que me furtou uma vaca de raça. Tenho, portanto, um pouco de religião, embora julgue que, em parte, ela é dispensável num homem. Mas mulher sem religião é horrível. Comunista, materialista, bonito casamento, amizade com Padilha, que era o professor da escola lá na comunidade, aquele imbecil, palestras amenas e variadas. Que haveria nas palestras? Reformas sociais ou coisa pior? Sei lá. Mulher sem religião é capaz de tudo. Não gosto de mulheres sabidas. Chamam-se intelectuais e são horríveis. Tenho visto algumas que recitam versos no teatro, fazem conferências e conduzem um marido ou coisa que o valha. Falam bonito no palco, mas intimamente, com as cortinas cerradas, dizem: me auxilia, meu bem. O seu ciúmes e apego ao controle fez ele até mesmo cair em devaneios que beiravam a loucura, como nesta parte a seguir. Aguentar, ora aguentar, eu ia lá continuar a aguentar semelhante desgraça. O que me faltava era uma prova, entrar no quarto de supetão e vê-la na cama com outro. Atormentava-me a ideia de surpreendê-la. Comecei a mexer-lhe nas malas, nos livros e abrir-lhe a correspondência. Madalena chorou, gritou, teve um ataque de nervos. Depois vieram outros ataques, outros choros, outros gritos. Choveram descomposturas e a vida se tornou um inferno. Um dia de passagem pela fazenda, o doutor Magalhães almoçou comigo. Espreitando-o, notei que as amabilidades dele para a Madalena foram excessivas. Efetivamente, nas palavras que disseram, não descobri o mau sentido. A intenção era nos modos, nos olhares, nos sorrisos. Houve, segundo me pareceu, cochichos e movimentos equívocos. E se eu soubesse que ela me traía? Se eu soubesse que ela me traía, tirava-lhe a vida, abria-lhe a veia no pescoço devagar para o sangue correr um dia inteiro. A infelicidade deu um pulo medonho. Notei que Madalena namorava os caboclos da lavoura. Os caboclos, sim, senhor. Às vezes o bom senso me puxava as orelhas, baixo o fogo cendeiro. Isso não tem pé nem cabeça. Realmente uma criatura
branca, bem lavada, bem vestida, bem gomada, bem aprendida, não ia encostar-se naqueles brutos, escuros, sujos, fedorentos a pituim. Os meus olhos me enganavam. Mas se os olhos me enganavam, em que me havia de fiar então? Se eu via um trabalhador de enxada fazer um aceno a ela, aliás, os trabalhadores que ele dispensava um tratamento miserável e por vezes brutal. E gritei: Marciano! Gritei em vão. Desci a ladeira com raiva. Lá embaixo, à porta da escola, descobri Marciano escanchando num tamborete, tamarelando com Padilha. Já para suas obrigações, safado! Acabei o serviço, seu Paulo, gaguejou Marciano, perfilando-se. Acabou nada! Acabei, senhor, sim. Juro por esta luz que nos alumina. Mentiroso! Os animais estão morrendo de fome, roendo a madeira. Marciano teve um rompante. Ainda agorinha os coxos estavam cheios. Nunca vi gado comer tanto. E ninguém aguenta mais viver nessa terra. Não se descansa. Era verdade, mas nenhum morador me havia falado de semelhante modo. Você está se fazendo de besta, seu corno. Mandei-lhe o braço ao pé do ouvido e derrubei-o. Levantou-se, zonzo, bambeando. Recebeu mais uns 5 trompaços. E outras tantas quedas. A última deixou esperneando na poeira. Enfim, ergueu-se e saiu de cabeça baixa, trocando os passos e limpando com a manga o nariz que escorria sangue. No fim, quando Paulo Honório fez uma autoanálise, o ressentimento e o remorso se revelavam após ele ter perdido a quem dizia amar. E ela tinha apenas 30 anos quando partiu. Madalena entrou aqui cheia de bons sentimentos e bons propósitos. Os sentimentos e os propósitos esbarraram com a minha brutalidade e o meu egoísmo. Creio que nem sempre fui egoísta e brutal. A profissão é que me deu qualidades tão ruins. E a desconfiança terrível que me aponta inimigos em toda parte. A desconfiança é também consequência da profissão. Foi este modo de vida que me inutilizou. Sou um aleijado. Devo ter um coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes dos nervos dos outros homens. Um nariz enorme, uma boca enorme, dedos enormes. Se Madalena me via assim, com certeza me achava extraordinariamente feio. Fecho os olhos, agito a cabeça para repetir a visão que me exibe essas deformidades monstruosas. Madalena deixou um filho pequeno órfão. Qual será o futuro desta criança chamada Brasil? Qual é a tendência a repetir o passado ou transformar o futuro? Fica para a nossa reflexão. Assim vivemos no Brasil um século depois. Se naquela época a população era em sua maioria rural, hoje ao contrário, ela é de maioria urbana. Entretanto, pense no que mudou em nossa mentalidade de lá para cá. Grato pela sua atenção e peço que faça esta atividade que está em anexo. Se necessário, volte e reveja este vídeo com mais cuidado para entender as metáforas no caminho da vida cotidiana brasileira. Um abraço e até a próxima. Tchau.